Hoje a gente vai fundo numa história que parece roteiro de filme, mas foi bem real. Vamos falar sobre o COINTELPRO, um programa secreto do FBI que por anos mirou cidadãos americanos dentro do seu próprio país. O que era exatamente esse programa e até onde ele foi capaz de ir? Para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa, vamos começar com essa citação. Ela é bem assustadora, né? Veio de um memorando do FBI que hoje é público e foi escrita pelo próprio diretor da agência, o J. Edgar Hoover. A ordem era bem clara: não deixar surgir um líder, um messias, que conseguisse unir um movimento nacionalista negro. Então, essa ordem direta do Hoover levanta uma pergunta óbvia, né? Quem eram essas pessoas? Que movimentos eram esses que o FBI via como uma ameaça tão grande a ponto de criar uma guerra secreta dentro dos Estados Unidos? E para responder isso, em vez de começar com a teoria, vamos direto para um exemplo prático. Um caso real bem chocante que mostra exatamente até onde esse programa estava disposto a chegar. Olha, o nível de traição aqui é uma coisa que choca. O informante, o William O'Neill, não só entregou a planta do apartamento do Fred Hampton, como teria drogado ele na noite do ataque. A operação foi letal, foi precisa e foi um resultado direto do trabalho de inteligência do FBI. A morte do Fred Hampton, por mais terrível que tenha sido, não foi um caso isolado. Na verdade, fazia parte de uma operação muito maior, muito mais organizada. Então agora vamos entender de vez o que era o programa por trás de tudo isso. Bom, COINTELPRO é a sigla para Programa de Contra-Inteligência. Oficialmente ele durou 15 anos. E a missão, como dá para ver aí, era super ampla. O termo subversivo podia ser aplicado a uma variedade enorme de grupos, como a gente vai ver. E essas aí são as palavras do próprio FBI, tiradas dos documentos internos deles. A linguagem é bem agressiva, né? Desestruturar, desacreditar. E a palavra-chave é neutralizar. É um termo bem vago que, como a gente viu no caso do Hampton, podia significar qualquer coisa, inclusive matar. Tá, mas como exatamente o FBI fazia para neutralizar esses grupos? Bom, eles desenvolveram um tipo de manual de táticas secretas, um conjunto de métodos para minar os movimentos por dentro e por fora. Os documentos que o Senado americano conseguiu revelaram 5 métodos principais. Eles iam desde colocar agentes infiltrados nas organizações, até usar a justiça para prender ativistas, muitas vezes com acusações falsas, e, claro, manipular a imprensa. A tal da guerra psicológica era uma das táticas mais sinistras. Nesse slide a gente vê um exemplo bem claro. O FBI literalmente criava cartas anônimas, cheias de mentiras e insultos, para fazer um grupo pensar que o outro o estava traindo. A ideia era plantar a semente da discórdia, da desconfiança e da violência. E muitas vezes funcionou, levando a confrontos e até mortes. E talvez o exemplo mais absurdo, mais baixo dessa tática, seja a famosa carta de suicídio enviada para o Martin Luther King Jr. Junto com a carta, o FBI enviou gravações da vida privada dele, que conseguiram com escutas ilegais. A mensagem era aterrorizante e direta. Ou ele se matava, ou a reputação dele seria destruída. Isso mostra o nível a que o FBI chegou para tentar silenciar um líder dos direitos civis. É um engano pensar que o COINTELPRO mirava só em grupos mais radicais. A realidade é que o programa lançou uma rede gigantesca sobre uma variedade impressionante de grupos e pessoas. Muitos deles não tinham nada de extremista. Essa lista, sinceramente, impressiona. Ela cobre todo o espectro político. Ia de comunistas até grupos de supremacia branca como a Ku Klux Klan, e no meio disso o movimento feminista, ativistas contra a guerra e até artistas como John Lennon e a atriz Jean Seberg, que sofreu uma campanha de difamação pesadíssima por apoiar os Panteras Negras. Mas de todos esses alvos, um grupo sofreu mais que todos. Das 295 ações autorizadas do COINTELPRO contra os chamados grupos nacionalistas negros, 233 delas, ou seja, quase 80%, foram direcionadas especificamente ao Partido dos Panteras Negras. Sem dúvida nenhuma, eles eram o alvo principal do programa. Por 15 anos, esse programa operou totalmente nas sombras. Mas aí, um ato ousado de desobediência civil acabou jogando luz sobre tudo isso e forçou o FBI a se explicar. A história é a seguinte: em 1971, um grupo de ativistas invadiu um escritório do FBI e vazou os documentos que encontrou lá dentro. No começo, os jornais ficaram com medo de publicar, mas o Washington Post foi lá e publicou. Aí a história explodiu.
A pressão foi tanta que o Hoover teve que acabar com o problema. E, alguns anos depois, o Senado abriu uma investigação completa que ficou conhecida como Comitê Church. E a conclusão do Comitê Church foi, nossa, demoledora. Não deixou pedra sobre pedra. O que essa citação mostra é o reconhecimento oficial do próprio governo de que o FBI tinha agido fora da lei, violando os direitos básicos dos cidadãos que deveria proteger. O nome COINTELPRO foi aposentado lá em 1971, mas o debate sobre as táticas e o legado do programa está longe de acabar. A questão de até onde o governo pode ir em nome da segurança nacional continua super atual. Fontes e documentos que vieram a público sugerem que a vigilância de movimentos sociais não acabou com o fim do programa. Existem registros de monitoramento de grupos como o Occupy Wall Street e, mais recentemente, de ativistas do Black Lives Matter. Isso levanta a questão se a essência do COINTELPRO, de alguma forma, ainda existe. E isso tudo nos traz de volta à pergunta central, né? O ponto crucial de toda essa história. O caso do COINTELPRO nos força a pensar sobre esse equilíbrio de poder entre o Estado e as pessoas. Onde que a gente traça essa linha? É uma pergunta que, no fim das contas, cada geração precisa responder por si mesma.